E veja só, Augusto, responsável pelo assassinato do comunista Che Guevara em 1967, o ex-militar boliviano Mário Terán Salazar morreu nesta quarta-feira na Bolívia. A morte de Salazar foi confirmada pelo general Guerry Prado, que foi um dos coordenadores da operação que matou o guerrilheiro. Por ordem do então presidente da Bolívia, René Barrientos, o exército boliviano montou uma operação para deter Che Guevara com o apoio de 2 agentes da CIA. No dia seguinte da captura, o ex-militar disparou 8 vezes contra o guerrilheiro. Guerry Prado classificou Mário Terán Salazar como um homem corajoso. Augusto. O Guevara, na cabeça atormentada, né, dos comunistas que não ousam dizer seu nome, é visto como aquele cara do pôster, né? O pai de todos os pôsteres ali, ó. Aquele olhar romântico, tá? Olhando para o futuro. E com aquela frase, né, sempre mencionada do "hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás". Ele nunca soube o que é ternura. O Guevara tinha 30 anos, pouco mais que isso, quando ele foi o único juiz do paredão. Eram julgados os acusados aí de colaboração com o governo que tinha caído, eram acusados só por algum vizinho, ele julgava em 2 minutos. 2 minutos, não estou exagerando. O Guevara, ele foi um sujeito extremamente cruel, ao contrário da lenda, muito cruel. Tá? Era um cara que tinha problemas e descontava nos outros, ele tinha uma asma muito dolorosa mesmo, e ficava extravasando aí as suas mágoas com a vida desse jeito. Ele teve péssimas ideias, era um estrategista de 5ª categoria, perdeu na guerrilha do Congo por ser inviável e achava possível repetir em países muito mais complicados o que ocorreu em Cuba. Quando eles foram para Cuba, os guerrilheiros saídos do México, isso em 55, 56, a polícia do Fulgêncio Batista, sabia, que era o ditador, sabia onde eles desembarcariam, e dos 60 que embarcaram na cidade, no Porto do México, 12 sobreviveram e, no entanto, eles conseguiram, com o apoio do Partido Comunista em Havana e com o apoio da população crescente, eles conseguiram, em 1º de janeiro de 1959, entrar triunfalmente aí em Havana. O mundo viu com simpatia aqueles jovens, barbudos, sonhadores e tal, era o horror. Né, disfarçado aí de sonho. Era um horror. Porque o Fidel escondeu a condição de comunista, só revelado 1 ano e pouco depois, num discurso naquela praça onde ele falava às vezes 9 horas, 10 horas e ninguém ia embora, né? Não há orador na história capaz de reter por tanto tempo tanta gente, mas eles tinham de ficar. Cuba se transformou numa ditadura de 5ª e o Che Guevara teve um fim triste, compreensivelmente triste, porque ele estava com um bando de guerrilheiros esfarrapados, 10, 11, no interior da Bolívia, quando ele foi preso. Estava completamente faminto, né? Não tinha comida, não tinha nada, não tinha planejamento nenhum. E os militares bolivianos acharam melhor desaparecer com o corpo, matá-lo e desaparecer com o corpo, porque nem queriam vivo para não continuar conspirando contra os governos, e nem queriam transformar o local da sepultura em ponto de misticismo religioso aí da esquerda. E mataram. Ele morreu vítima da própria incompetência política, tá? E não foi chorado por tanta gente que o conheceu de verdade mesmo. Agora, prevalece a lenda, né? Entre muitos jovens por aí, mas quem conhece a vida do Che Guevara não votaria nele nem para vereador. Você, Fiuza, 2 minutos. Cuba e Che Guevara são, com certeza, um dos grandes emblemas da hipocrisia mundial. Cuba, através da Revolução Cubana e através desses personagens, Fidel Castro e Che Guevara, uma burguesia avarenta, sempre lambuzada de capitalismo, sancionou
ou melhor dizendo, fantasiou a sua prepotência, o seu egoísmo e a sua brutalidade nesse verniz aí, supostamente revolucionário e humanista, né, pela igualdade, etc. e tal. Não seria possível a lenda do Che Guevara sem apoios de ricos e muito estudados em locais como Nova York e Los Angeles, né? A gente sabe isso e é até hoje assim, né? Esse regime autoritário que não gosta da liberdade, é panfleto para quem gosta de liberdade, vive em liberdade e finge que lá é um exemplo de revolução humanitária. Olha, Vitor, nem vou gastar esse 1 minuto e meio porque eu quero deixar aqui a minha palavra aos nossos ouvintes e espectadores da maravilha de ter Augusto Nunes, né? Uma aula de história. Temos muita sorte de ter o mestre Augusto Nunes aqui do nosso lado, porque realmente é uma enciclopédia ambulante e somos muito gratos, mestre, por essa aula de hoje. Só lembrando, Vitor, que aqueles que adoram usar uma camisa de Che Guevara, como Jean Willis, por exemplo, né, a turma LGBT daqui de Los Angeles, Fiuza, eles precisam só dar uma pesquisada um pouquinho melhor sobre o que Che Guevara fazia com os homossexuais. Rapidamente, Zé, 30 segundos. Olha, o Che Guevara ele foi transformado numa espécie de mito, mas ele não era nenhum ideólogo da Revolução e não era nada mais, nada menos do que uma máquina de matar. Aí, depois da Revolução, não houve lugar para ele. E o Fidel o mandou para novas missões exatamente para ficar livre da participação dele no governo de Cuba. Ele chegou a ser ministro de Indústria e Comércio, inclusive presidente do Banco Central de Cuba.